6h35, estamos de volta com o seu ITN, o jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. Vamos falar sobre política agora, porque termina nesta quarta-feira, dia 8, o prazo para regularização de cadastro eleitoral e a obtenção do primeiro título. Há tempo de votar nas eleições de 2024, né? O cadastro foi aberto em 8 de novembro de 2022 e nessa reta final o eleitor que deixou para a última hora está enfrentando uma espera que pode chegar a 5 horas. Mônica Victor deu uma passada por lá e tem todos os detalhes para a gente. É isso, viu? É reta final do prazo. Desde a última sexta-feira, o Fórum Eleitoral aqui em Campina Grande tem registrado muitas filas e movimentação intensa de quem realmente deixou para a última hora e não dá para perder o prazo. Em alguns casos, quem não comparecer até o dia 8 pode até ficar fora das eleições, pode ficar sem votar no pleito desse ano, mas vamos entender quais são essas pendências que os eleitores precisam resolver junto à Justiça Eleitoral, conversando com Jalisson Carlos, analista judiciário. No caso, tem pendências que podem ser resolvidas de forma online. Alguns casos aqui necessitam a presença do eleitor, não é isso? Exatamente. O que a gente sempre tem orientado é que o que realmente vai cobrar a presença do eleitor é a questão do primeiro título, porque nesse caso é necessário ser feita a biometria, assim também como aqueles eleitores que estão com os títulos cancelados. As demais situações, como por exemplo, pagamento de multas, ou então aqueles eleitores que fizeram lá durante a pandemia e agora querem fazer a biometria, eles conseguem votar normalmente e, se eles assim desejarem, podem fazer a biometria só a partir de novembro. Então, basicamente, os principais casos que têm que ter a necessidade da presença do eleitor é o primeiro título e o caso de cancelamento de título. E aí, para fazer de forma remota, como é que o eleitor deve proceder? É muito simples, o eleitor ele pode buscar o site do TRE Paraíba, por exemplo, e lá em atendimento remoto, serviços eleitorais. E lá ele vai colocando os seus dados e aqueles dados vão sendo preenchidos e vai gerar um número de protocolo, o qual ele pode acompanhar o requerimento. Agora, no caso aqui do atendimento presencial, uma demanda gigantesca, como é que estão sendo os horários de funcionamento? Como é que vocês estão lidando com essa demanda? Desde o dia 29, Campina Grande está com horário de atendimento especial ao eleitor das 8 às 18 horas. Todavia, em razão da limitação de funcionários de máquinas, nós temos feito distribuição de fichas, né? Hoje, por exemplo, nós fizemos distribuição de fichas a partir das 14h30 e tivemos aí que fechar os portões por conta da quantidade de eleitores que já se encontravam no prédio. Então, a gente orienta os eleitores que, mesmo o horário sendo até às 18 horas, que eles possam estar bem antes para, numa eventual distribuição de fichas, eles já estarem com elas. Em que casos esses eleitores não poderão votar esse ano? Basicamente, qual é o eleitor que não vai conseguir votar? Aquele eleitor que tiver o título cancelado, aquele eleitor que, por exemplo, precisar fazer biometria, como o caso daqueles que têm 16 anos, por exemplo, e quiserem votar, eles têm que fazer biometria. Se eles não fizerem, eles não conseguirão votar. E aí o prazo até a quarta-feira, dia 8, sem previsão de prorrogar isso, né? Esse prazo, ele é determinação legal, né? A Lei 9.504, ela também já fala sobre isso. Então, o estabelecimento é que dia 8 de maio, no caso 150 dias antes do pleito, efetivamente o cadastro estará fechado, só sendo reaberto no mês de novembro. Ok, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho, a orientação aí, então, portanto, que o eleitor busque resolver essas pendências junto à Justiça Eleitoral para que tenha um bom exercício da cidadania no pleito desse ano. Mônica Victor para a Rede ITA.